A Deus seja dado toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes aqui podem dizer glória a Deus? É um prazer enorme poder estar com vocês neste último dia desta convenção. Eu quero louvar a Deus pela vida de toda esta igreja, de todos os seus ministros, na pessoa do seu pastor Rogério Oliveira, esse homem de Deus que fez o contato conosco já há algum tempo para que nós pudéssemos estar com vocês aqui. E aqui estamos para a glória de Deus. Sem perca de tempo, eu pergunto quantos estão presentes e trouxeram Bíblia. Levante assim para que eu possa ver. Se você tem Bíblia, eu queria que você abrisse no texto sagrado que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu quero ler com vocês o capítulo de número 24, o versículo de número 36 até o versículo de número 43. Enquanto vocês estão folheando as páginas do cânon sagrado, eu faço menção da vida da minha querida esposa, irmã Karina, que está nos acompanhando hoje. Nem sempre ela tem a oportunidade de nos acompanhar por causa das viagens, mas aqui ela está. Meu filho, por motivo de força maior, aqui não está, mas tenho certeza que ele está na intercessão pelo nosso ministério, como os mesmos procedem todos esses anos. Lucas capítulo 24, versículo de número 36 até o versículo de número 43. Se você encontrou, está escrito assim: Enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E falando isto, mostrou-lhe as suas mãos e os seus pés, e eles, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. Amém. Por bondade, tomai assento e dê a devida atenção à palavra de Deus. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que o Eterno abre-nos o entendimento para fazermos menção à sua palavra. E nesta feita, o Senhor Deus, Ele permite estarmos atentos a um texto que está registrado no Novo Testamento, propriamente dito no Evangelho. E quando falo de Evangelho, eu confesso que o meu coração, ele palpita mais forte pelo fato de que no Evangelho eu encontro o que há de mais importante nas Escrituras. E quando falo do que há de mais importante nas Escrituras, é porque eu estou falando sobre Jesus. E nada é mais importante do que Jesus. Se Jesus é o que há de mais importante nas Escrituras, esta é a razão pela qual 4 homens são escolhidos a dedo para contar a história de Jesus nos mínimos detalhes. Esses homens são chamados de evangelistas. Seus nomes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada qual com uma perspectiva ao apresentar Jesus, isto é fato. Mas o que mais me chama entre estes 4 evangelistas a atenção é que cada qual tem um nível cultural diferente do outro. E talvez o mais destacado em cultura é o médico amado Lucas, que além da sua área medicinal, arrisca-se, quem sabe, nesses momentos históricos para relatar fatos importantes. E o que mais me chama a atenção é que Lucas não esteve presente em nenhum dos acontecimentos da história de Jesus, e mesmo assim ele consegue trazer informações que Mateus não traz, que Marcos não traz e que João não traz. E a prova disso são 2 capítulos deste evangelho. O capítulo 1, todas as informações registradas ali na sua completude, talvez você não encontre nos outros evangelistas. E o capítulo 24, a mesma coisa. Pois bem, dentro do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, eu estou centrando a mensagem desta noite. E quando falo deste capítulo, ao ler desde o seu primeiro versículo até mais da metade do capítulo, vejam só o que eu encontro: pessoas com sentimentos de abatimento, pessoas com o coração, quem sabe, dilacerado, pessoas com a alma ferida,
pessoas com seus sentimentos confusos, pessoas que estão vivendo o estresse da tristeza, o pico da tristeza, o momento mais difícil dos seus sentimentos. Quando leio isso aqui, eu confesso que isto me assombra, que isto me assusta, e porque eu não estou falando de um grupo qualquer de pessoas que está transmitindo esse tipo de sentimento. Eu não estou falando de um grupo qualquer de pessoas que está vivendo este momento tão estarrecedor. Não, eu estou falando de um grupo diferente, um grupo chamado de discípulos de Jesus. E se esse grupo é um grupo de discípulos de Jesus, eu estou falando de um grupo de pessoas que nos últimos 3 anos viveu o que de mais fantástico aconteceu na face da terra. Eu estou falando de um grupo de pessoas que acompanhou de perto todos os acontecimentos da história e do ministério de Jesus. E ao acompanhar de perto o ministério de Jesus durante esses 3 anos, esta gente foi nutrida durante 3 anos por 3 pilares fundamentais em nossa fé. E quais são eles? Os pilares da oração, os pilares da palavra e os pilares do milagre. Oração, palavra e milagre. Oração, palavra e milagres. Oração, palavra e milagres. Oração, palavra e milagres. Ei, você quer uma prova disso? Quando esta gente começa a seguir Jesus, quando esta gente começa a acompanhar o ministério de Jesus, esta gente percebe que Jesus tem resultados, essa gente percebe que Jesus tem conquistas, essa gente percebe que Jesus tem êxitos extraordinários, e todos estes são mediantes a senha da oração. Então essa gente vai até Jesus e pede para que Jesus os ensine a orar. É aqui que surge a oração modelo de todas as demais orações, aquela que você conhece como Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que foi que aconteceu com essa gente a partir desse dia? Esta gente nunca mais parou de orar. Esta gente nunca mais cessou de orar. Esta gente viveu constância de oração, constância de oração, constância de oração, constância de oração, constância de oração. Eu disse aos senhores que são 3 pilares. O segundo pilar é o pilar da palavra. O segundo pilar é o pilar da palavra. E durante 3 anos, esta gente viveu a palavra. Esta gente recebeu a palavra. Esta gente vivenciou a palavra. E quando falo que esta gente durante 3 anos vive a palavra, eles recebem palavras simplesmente daquele que é o maior pregador da história, Jesus de Nazaré. E quando falo, pastor Rogério, que Jesus é o maior pregador da história, não é por causa de uma frequência de seminário, faculdade teológica ou coisa do tipo. Eu digo que Jesus é o maior pregador da palavra, porque ele é a própria palavra. João capítulo 1, versículo 1 deixa muito claro isso. No princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus, palavra. O verbo era Deus, palavra. O verbo se tornou carne e habitou entre nós, palavra. Isto quer dizer que durante 3 anos eles recebem palavra da própria palavra. Eles recebem palavra da própria palavra. Eles recebem palavra da
da própria palavra. Oh, queridos, olha o sermonário de Jesus: sermão da montanha, sermão profético, parábola da porta estreita, parábola da grande ceia, parábola do semeador, parábola dos trabalhadores da vinha, parábola dos lavradores maus, parábola da dracma perdida, parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida, parábola do juiz iníquo, parábola do amigo inoportuno. É muita mensagem, e isto vai penetrando no coração daquela gente e misturado com a oração. Que 3 anos são estes? Que momento extraordinário que esta gente vai viver. É como se estivesse pisando sobre as nuvens, porque viviam oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração. E para os pilares ficarem completos, durante esses 3 anos, esta gente também vive milagres. Oh, pastor, milagres como? Vivem milagres das mãos daquele que é concurso no quesito milagre, naquele que é imbatível no quesito milagre, naquele que é incomparável no quesito milagre. Ô pastor, é verdade, claro que é. Vejam só os milagres de Jesus. E o mais interessante é que cada milagre tem uma mensagem para os homens na terra. Olha só, Jesus transforma a água em Caná no vinho mais perfeito que a terra já conheceu. Quando Jesus faz este milagre, sabe qual é a mensagem? Jesus está dizendo para a terra inteira: eu vim neste mundo para transformar. Eu vim neste mundo para transformar. Esta convenção só é possível, sabe por quê? Porque o Jesus Cristo transformador começou alguma obra ali atrás, e o resultado está aqui. Tem transformados em Jesus aqui? Tem transformados? Tem transformados, tem transformados, tem transformados, tem transformados, tem transformadas. Toque no ombro da pessoa que está ao lado e diga para ele: que prazer estar do lado de alguém transformado por Jesus. Que alegria estar do lado de alguém transformado por Jesus. 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 Só os transformados. Dá para levantar a mão aqui no alto e dar um grito de glória a Deus por esta razão. Aleluia, aleluia. Senhores, um outro milagre que Jesus faz e que tem mensagens para os dias atuais é quando Jesus chega em Betesda e encontra o tanque que misticamente descia um anjo do céu, sacudia as águas para que alguém descesse em primeiro lugar e fosse curado. Jesus repara um paralítico de 38 anos imóvel, e Jesus percebe que o paralítico nunca consegue cair para dentro do tanque. Jesus diz: eu vou ensinar uma lição para a humanidade aqui agora. A lição que eu vou ensinar é que eu não preciso de anjo. A lição que eu vou ensinar, eu não preciso de tanque. A lição que eu vou ensinar, eu não preciso de água sacudida. Eu tenho algo bem maior e bem melhor. E o que é? Jesus chega para o paralítico e diz assim: perdoados são os teus pecados. Ou melhor do que Jesus curar um paralítico, melhor do que Jesus ressuscitar um morto, melhor do que Jesus abrir os olhos de um cego, melhor do que Jesus estender a mão mirrada de um homem para a perfeição, melhor do que Jesus curar a coluna de alguém, sabe o que é? O melhor é Jesus ser o perdoador. E por causa do ato da cruz do Calvário, este perdão de forma miraculosa me alcançou, te alcançou e nos alcançou. E eu tenho convicção plena e certa que esta tarde eu estou pregando para perdoados em Cristo,
perdoados em Cristo, perdoados em Cristo, perdoados em Cristo. Só onde estão os perdoados, levante a mão desse jeito assim. Só os perdoados, só os perdoados, só os perdoados. Mantenha a mão erguida e abra a tua boca para adorar, como gratidão pelo perdão. Abra a tua boca para dizer aleluia, como gratidão pelo perdão. Abra a sua boca para expressar o seu louvor, como gratidão pelo perdão. Eu vou te esperar por pelo menos meio minuto para você adorar a Jesus por ser perdoado, por ser perdoada. Eu te espero adorar. Ai meu Deus, aqui tem perdoados, claro que tem. Aqui tem transformado. Então Jesus ainda continua fazendo milagres. Então esta gente vivendo durante 3 anos, oração, palavra e milagre, o que mais essa gente vai querer é o céu na terra. Só que agora o confronto vem quando eu leio o capítulo 24. Se esta gente é da oração, se esta gente é da palavra, se esta gente são dos milagres, por que é que no capítulo 24, desde o seu primeiro versículo até mais da metade do capítulo, o que eu encontro é esta tristeza absurda? E só para os senhores terem ideia, imagine só que um grupo vai para uma pescaria a fim de dar, quem sabe, uma refrescada na memória. Um outro grupo vai lá para Emaús a fim de colocar em prática o que vão fazer daqui para frente. O outro grupo que me chama a atenção é um grupo que está trancado dentro de uma casa e dentro de um quarto fechado, com medo, assombrado. Aí eu falo, não é possível, é da oração, não é possível, é da palavra, não é possível, é do milagre. O Espírito Santo vem até em mim e puxa a minha orelha e diz: meu filho, não faça esse tipo de crítica. Por quê? Porque todos os fatos da vida, eles são cíclicos. O que isto quer dizer? Tudo que acontece um dia, torna a acontecer de novo. Tudo que acontece um dia, torna a acontecer de novo. Quer a prova disso? Sabe com quem Jesus estava tratando aqui? Discípulos. Eu passo 2000 e tantos anos depois, e sabe nesta convenção quem está presente? Discípulos. Tem discípulo aqui no púlpito, tem discípulo nas galerias, tem discípulo na base da igreja, tem discípulo aqui nos acordes, tem discípulo dos obreiros trabalhando para o bom andamento. O que mais tem aqui é discípulo. Aperte a mão de quem está perto de você e diga: que prazer saber que você é um discípulo de Jesus. Que prazer saber que você é um discípulo de Jesus. Que prazer saber que você é um discípulo de Jesus. Que prazer saber que você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, um discípulo. Ei, discípulo de Jesus. Sabe o que é mais repetitivo? Sabe o que é mais cíclico aqui também? É que os discípulos de lá eram movidos na oração, eram movidos na palavra, eram movidos no milagre. Os discípulos atuais também. Ou você se esqueceu como foi que iniciou esta reunião? Oração. O ministério do pastor Rogério só é o que é por causa da oração. Os senhores só estão sentados aqui à minha retaguarda por causa da oração. Este evento de 4 noites ou 3 noites e um dia é só por causa da oração. Esse pregador que vos fala só tem revelações através da palavra por causa da oração. Então, discípulos, é claro e evidente que nós também, se queremos ter uma vida plena em Cristo, tem que ser com base na oração. Tem alguém da oração aqui? Tem. Eu estou sentindo que você é da oração. Sabe por quê? Está fluindo.
Eu estou sentindo que você é da oração, sabe por quê? As águas estão sendo movimentadas. Eu estou sentindo que você é da oração, porque o impacto é profundo aqui no meu coração. Eu estou sentindo que você é da oração, porque algo extraordinário está acontecendo. É porque somos da oração. 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 Eu já provei que os discípulos aqui são da oração iguaizinhos àqueles. Agora eu vou provar que são da palavra. Quer uma prova disso? Eu olhei com cuidado a lista de pregadores deste evento, e isto aqui me leva a crer que esta igreja é movida à palavra. Eu fiz questão de buscar algumas coisas e informações sobre o meu querido pastor, e sei que ele também é um exímio pregador. Isto quer dizer que esta igreja é da palavra. A prova que a palavra também na minha vida é algo extraordinário é que a minha primeira brincadeira como criança não foi uma bola e nem um carrinho. Eu pegava um gabinete de máquina de costura antiga da minha mãe, que era de madeira, parecia um púlpito. Eu colocava no meio da sala, pegava um desodorante, uma escova, e fazia que era o meu microfone. E eu ia imitar as mensagens pregadas pelo reverendo Jimmy Swaggart, que pregava todos os domingos pela manhã na TV Bandeirantes. Quem é meu contemporâneo sabe do que eu estou falando desta época. Mas não parou por aí não, pastor. Aos 8 anos de idade, por causa de uma excepcionalidade, eu fiz o meu primeiro curso bíblico chamado Deus Ama Você, Instituto Cristão Internacional em Campinas. Com 10 anos de idade, eu li a Bíblia de ponta a ponta pela primeira vez por causa de uma excepcionalidade. Aos 13 anos, eu subi num púlpito de verdade pela primeira vez, e o meu sermão foi quadrangular. Eu pregava que Jesus Cristo salva, eu pregava que Jesus Cristo cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Não parou por aí. Aos 16 anos de idade, eu já estava no seminário lá no Belenzinho, na FAESP. Nem era FAESP ainda, era a Escola Teológica Pastor Cícero Canuto de Lima. Aos 20 anos de idade, eu bacharelo em teologia, e no dia 31 de janeiro daquele ano, 1997, eu dou baixa na carteira no único registro que eu tive de emprego nesta terra, para os últimos 28 anos e 10 meses viver, sabe o que? A palavra. Porque a palavra é vida, a palavra é bondade, a palavra é esperança, a palavra é unção, a palavra é poder, a palavra é graça, a palavra é virtude, a palavra é cura, a palavra é plena, a palavra é transformadora, a palavra é justiça, a palavra é juízo, a palavra é fogo, a palavra é tranquilidade, a palavra é brisa suave, a palavra é renovo, a palavra é avivamento, a palavra é batismo com o Espírito Santo, a palavra é milagres e curas extraordinárias. Tudo que você está vivendo aqui hoje é pela palavra. Me permita, pastor, quebrar a ética da convenção, mas eu preciso descer aqui embaixo para provar que o que você está vivendo aqui hoje é a palavra. O que você está vivendo aqui hoje é a palavra. O que você está vivendo aqui hoje é a palavra. O que você está vivendo aqui hoje é a palavra. O que você está vivendo aqui hoje é a palavra. O que você está vivendo aqui hoje é a palavra. O que você está vivendo aqui hoje é a palavra. O que você está vivendo aqui hoje é a palavra. É a palavra. É a palavra. Então seja curado pela palavra, seja transformado pela palavra, seja avivado pela palavra, seja renovado pela palavra. Quem está recebendo, levante a mão para o alto e não para de adorar. Tem oração aqui, sim ou não? Tem palavra aqui, sim ou não? Então, para completar os pilares aqui com os discípulos atuais, sabe o que é que está faltando? Milagre. Ô pastor, está difícil de acreditar em milagre hoje, pastor. Porque é tanto milagre pré-fabricado,
é tanto milagre inventado, é tanta gente atrás de views, é tanta gente atrás de um pix, que hoje em dia, quando alguém fala de milagre, pastor, eu tenho dificuldade de acreditar. Eu venho nesta convenção, na missão, para dizer aos senhores e senhoras: Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda faz milagre. Olhe para quem está ao lado, diga para ele: se você vai voltar a crer em milagre hoje, diga, você vai voltar a crer em milagre hoje. 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 Você vai voltar. Pastor, com qual ousadia o senhor diz que eu vou crer em milagre? Por causa da minha própria história. Pastor Rogério, não sei se o senhor me investigou, mas esse pregador que vos fala é portador de síndrome de autismo. Sim. Como assim, pastor? Autista não comunica e eu não sei. Autista não tem socialização e eu não sei. Pastor, eu andei pela primeira vez, eu tinha 3 anos de idade. Eu falei pela primeira vez, eu tinha 4 anos de idade. E de 4 até 13 anos a minha socialização era a pior possível. Essa brincadeira de pregação era eu sozinho para a parede. Esse curso é porque eu via meu pai fazendo os cursos de evangelismo que ele fazia na época, e ficava vendo ali as coisas e pedi para ele, para mim. A Bíblia é porque eu não tinha outra coisa para fazer, eu li a Bíblia. Mas junto com a Bíblia eu decorei o Guia de Ruas de São Paulo, Mapográfico, no ano de 1984, quando eu tinha apenas 7 anos de idade. As principais ruas e avenidas daquela época que existem até hoje, eu tenho guardado aqui na minha cabeça. Eu vou daqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, na Anhanguera, eu conheço todos os radares, todas as coisas, porque eu conheço pelo mapa, tudo. Só que a minha perspectiva de vida não era a melhor possível, porque eu tinha muita dificuldade de destreza, muita dificuldade de locomoção, muita dificuldade de coordenação motora, das quais eu sofro até hoje com algumas dessas coisas. E a minha mãe, vendo que eu era muito diferente de todas as crianças, sabe o que ela faz? Ela vai em todos os médicos da época possível. Só que eu estou falando do final da década de 70, começo dos anos 80, então o conhecimento de neurociência era pífio, o conhecimento de psicopedagogia era pífio, o conhecimento de psiquiatria era pífio, o conhecimento de psicologia era muito pequeno, tanto que os médicos não resolvem absolutamente nada. Sabe o que a minha mãe faz? Ela diz: eu apelo para a fé. Não foi 1 ou 2 vezes que a gente foi fazer campanha de oração lá na sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor, com o saudoso missionário Davi Miranda. Não foi 1 ou 2 vezes que a gente foi fazer campanha de oração, sabe aonde? Lá no Brasil para Cristo, o grande templo da Pompeia, saudoso missionário Manuel de Melo. Não foi 1 ou 2 vezes que a gente foi fazer campanha de oração na Igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus e Cura Divina, na Praça da Sé, do lado onde hoje fica o Poupa Tempo, saudoso pastor Dr. Leonel. Até que no dia 25 de agosto de 1990, eu então com 13 anos de idade, acompanhando a minha mãe numa igreja aqui em Utinga, em Santo André. Sabe o que foi que aconteceu? Eu estava do lado direito da nave da igreja, alheio ao culto, como qualquer autista é. Sabe o que aconteceu? Ninguém pôs a mão na minha cabeça, ninguém derramou óleo na minha cabeça, não. O céu se abriu sobre mim naquela noite. E quando o céu se abriu sobre mim, queimou aqui do alto da cabeça até a planta dos pés. Sabe o que Jesus fez? Ele me batizou com o Espírito Santo. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu comecei a falar línguas estranhas. Não tem novidade nenhuma. Quem é batizado com o Espírito Santo vai falar línguas estranhas. Eu profetizei, não tem novidade nenhuma. Quem é batizado com o Espírito Santo em algum momento vai profetizar. Quem é batizado com o Espírito Santo em algum momento vai ter revelação. Só que o que aconteceu comigo aquele dia foi extraordinário. Jesus me deu a arte da sociabilidade e também a arte da oratória. Tanto que 1 semana depois, foi essa vez no púlpito que eu falei que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. De lá para cá eu posso ter inúmeras outras dificuldades, e a minha mulher está aqui para testemunhar cada detalhe para vocês. Só que aqui em cima do púlpito, que é o local que Jesus escolheu para mim, não tem nenhum problema. Seja para pouca gente, seja para muita gente, seja na rua, seja fora do país, seja no Brasil, seja em cruzada, seja na televisão, seja no rádio. O importante é que eu vou sempre falar, porque Jesus fez o milagre. Jesus fez o milagre. Jesus fez o milagre. Jesus fez o milagre. Ei, cutuca a pessoa que diga assim: agora você acredita que Jesus faz milagre? Diga.
Oramacandarabachuri me andará. Pegue a mão dele e erga para o alto. Agora diga: você vai viver milagre. Agora você vai viver milagre. Agora você vai viver milagre. Agora, já já eu volto a pregar. Você vai viver milagre agora. Feche os seus olhos e erga a mão desse irmão para o alto. Você vai viver milagre. Agora 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 você vai viver milagre. Agora, e como prova que você vai viver milagre agora, há uma apoteose do Espírito descendo nesta casa, onde houver o crente batizado com o Espírito Santo, que já está vivendo milagre. Não fique mais calado. Pode dar lugar da glória, falar línguas estranhas, porque o milagre está acontecendo aqui agora. Tem oração aí? Tem palavra aí? Tem milagre aí? Então nós somos iguaizinhos a esses discípulos. Permita diminuir a velocidade da mensagem agora, porque agora é a aplicação. Olhe para cá. Somos iguaizinhos a eles. Alguém vai dizer assim: pastor Benilton Alain, nós não somos iguais a esses discípulos. Sabe por quê? Eles eram da oração, da palavra e do milagre, e o Senhor fez o foco de dizer que eles estão trancados dentro de uma casa, dentro de um quarto fechado, com medo, assombrado. A gente não está assim. Tem certeza? Tem certeza? Sabe por que você está fazendo confusão? É porque você está pensando na casa, essa aqui, ó, feita aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Esta casa. Mas eu não estou falando desta casa. Sabe de casa que eu estou falando? A única casa onde Deus pode habitar. Aquela que não são feitas pelas mãos humanas, que são feitas através da mão de Deus. E a única casa que é feita através das mãos de Deus começou lá no Éden, e veio, e veio, e veio, e veio. Aí sabe onde estão essas casas hoje? Eu estou olhando para uma aqui, eu estou olhando para outra ali, eu estou olhando para outra ali, eu estou olhando para outra ali, eu estou olhando para outra, 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 estou olhando para outra. Ei, dá uma olhadinha para quem está à direita, para esquerda, diga assim: você é casa de Deus. Diga aí: Deus habita aí, irmão. Diga: o Espírito Santo faz morada aí. Diz: Jesus está aí dentro. Só que essa aí é a parte boa da mensagem, pastor. A parte ruim é quando a casa, ela acaba parecendo-se com uma tartaruga. Porque a tartaruga, no sinal do menor perigo, o que ela faz? Ela esconde a cabeça dela dentro do casco e não tem quem tire ela de lá. Por acaso na hora das provas, por acaso na hora das dificuldades, por acaso na hora das aflições, por acaso na hora dos problemas, por acaso na hora das perseguições, não é o que acontece comigo, com você, conosco. Aí alguém já está olhando para mim dizendo: é, pastor, eu já estou concordando com o senhor, que neste quesito nós também somos parecidos com os discípulos. E agora, pastor, Jesus vai ficar com raiva de mim? Não. O que ele vai fazer? A mesma coisa que ele fez com os discípulos. E o que ele fez com os discípulos? Jesus estava caminhando na direção da casa dos discípulos.
Eu estou vendo pelos olhos da fé Jesus caminhando na direção da tua casa, 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 na direção da tua casa. Aí quando Jesus chega na porta da casa dos discípulos, seja lá ou seja aqui, eu poderia usar aquele texto que ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Só que não cabe. Por quê, pastor? Porque em tempos difíceis eu aprendi que Deus, para sacudir o estado, Ele precisa de medidas emergenciais. Então sabe o que acontece? Jesus está me dizendo o seguinte: bater na porta não vai funcionar no seu processo. Mexer na maçaneta da porta não vai funcionar no seu processo. Ir lá na janela não vai funcionar no seu processo. Ir lá na persiana não vai funcionar no seu processo. Ir na veneziana não vai funcionar no seu processo. Nada vai funcionar. Jesus está dizendo assim: ei discípulos, a coisa está séria. Então hoje eu digo a vocês que não existe porta, não existe maçaneta, não existe janela, não existe vitrô. Eu vou dizer até um pouco mais: não existe nem parede. Eu estou transpassando a parede agora e estou entrando na tua casa agora. 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 Quem já está sentindo Jesus na casa, se manifesta de algum jeito. Quem já está sentindo Jesus na casa, já se manifesta de algum jeito. Quem já está sentindo Jesus na casa, já dá um glória para Jesus mais forte. Quem está sentindo Jesus na casa, já diga um aleluia mais estridente. Quem está sentindo Jesus na casa, já pode adorar o máximo que você puder, porque eu garanto, Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Olhe para mim. Você reagiu desse jeito porque eu disse que Jesus está na casa, não é? Só que no texto não foi isso que aconteceu. Essa gente olha para Jesus e olha para Jesus maneando a cabeça, dizendo assim: não é de verdade, é um espírito. Fico pensando com meus botões aqui. Se eu fosse eu, Jesus, eu ia dizer o seguinte: estou andando com esses cabras há 3 anos. Convivo com eles todos os dias. Eu fico 3 dias fora. E essa gente agora está dizendo que eu não sou de verdade. Só que Jesus não é eu. Jesus é benevolente. Jesus é longânimo. Jesus releva porque sabiam que eles estavam vivendo uma crise existencial de fé. Sabe o que Jesus diz dentro dele? Eu vou recuperar a fé dessa gente. Eu vou recuperar a fé dessa gente. Eu vou recuperar a fé desta gente. Deus te trouxe neste último dia desta convenção. Ele está dizendo: eu vou recuperar a tua fé. 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 Como é que ele vai fazer isso, pastor? Da melhor maneira possível. Você se lembra que Isaías deu 5 nomes para ele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E o último é o mais interessante: Príncipe da paz. Como Príncipe da paz, eu imagino Jesus no meio daquela casa. Ele olha para a direita, ele olha para a esquerda, ele olha para frente, ele olha para trás e libera esta palavra: recebam a minha paz. Recebam a minha paz. Recebam a minha paz. Orai, mecaramachaya. Só que quando Jesus diz essa palavra, recebam minha paz, para aquela gente que está com a fé
ameaçadíssima. Jesus está dizendo: vocês não dormem desde o Getsemane, então recebam minha paz. Vocês choram desde o julgamento, então recebam minha paz. Vocês estão abatidos desde a minha morte, então recebam minha paz. Vocês não comem durante todo esse processo, então recebam a minha paz. Ele está fazendo a mesma coisa aqui hoje. Está dizendo: você está com alguém internado no hospital agora, receba minha paz. Você está com um luto que parece não curar nunca, Ele está dizendo: receba minha paz. Você está preocupado porque a busca, a apreensão vai ser essa semana, Jesus está dizendo: receba minha paz. Você está preocupado com a sua dívida da caixa do seu negócio imobiliário, Ele está dizendo: receba minha paz. Você está preocupado com a congregação, como vai ser daqui para frente, Ele está dizendo: receba minha paz. Você está preocupado como vai exercer o seu ministério com esse número gigantesco de provas que vem por aí, Ele está dizendo: receba a minha paz, 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 receba a minha paz. Ai, meu Deus do céu, olha só o que está acontecendo. Jesus está colocando debaixo dos seus pés a alicerce de fé. Jesus está colocando debaixo dos seus pés a alicerce de fé. Eu queria que você desse uma batidinha com os dois pés no chão, dizendo: tem alicerce de fé aqui no meu pé, tem alicerce de fé aqui nos meus pés, tem alicerce de fé aqui nos meus pés, tem alicerce de fé aqui nos meus pés, tem alicerce de fé aqui nos meus pés. Olhe para cá. Quando ele faz o alicerce de fé, é porque ele vai construir. Alicerce se faz quando se vai construir. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Alicerce se faz quando vai construir. E agora, para construir, o que é que Jesus faz? Ele vai precisar do principal material de construção. E qual é o principal material de construção, pastor? Tijolos. E Jesus vai achar tijolos para uma nova construção aqui, sabe aonde? Naquela história de 5 sentidos do corpo humano. Lembra dos sentidos do corpo humano? Visão, olfato, paladar, tato, audição, lembra disso? Só que Jesus não precisa dos 5 não, ele só precisa de 3. O que ele vai usar? Ele vai usar a visão, ele vai usar o tato e vai usar o paladar. Eu estou com o irmão, diga assim: quer ouvir esse negócio aí? Pergunta para ele. Olha aqui. Primeiro tijolo. Jesus diz assim: eu quero que vocês olhem e vejam. Eu vou repetir. Eu quero que vocês olhem e vejam. Provavelmente aqui no nosso meio deve ter alguém que da área da literatura, alguém professor de letras, com certeza. E alguém vai dizer assim, o que não conhece, vai falar assim: pastor, olhar e ver é redundância. Mas o professor e eu vão dizer o seguinte: não, cada coisa é uma coisa. Olhar é uma coisa e ver é outra. O senhor prova, pastor? Claro que eu provo. Olhar, superficial. Ver, profundidade. Eu vou repetir. Olhar, superficial. Ver, profundidade. Prova isso, pastor. Simples. Quando eles estão olhando, eles olham para Jesus e pensam que Jesus é um espírito. Quando Jesus manda: eu quero que vocês vão de além do olhar, eu quero que vocês me vejam. Sabe o que é que eles veem? Eles veem as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Eles veem as marcas dos pregos dos pés de Jesus. Eles veem a marca da lança do lado de Jesus. Eles veem as marcas dos cravos da coroa de espinho na cabeça de Jesus. Então o negócio é ver. Não entendeu ainda? Não entendeu? Não entendeu? Então deixa eu dar uma explicação do Antigo Testamento para você. Lembra que o moço do profeta Eliseu ficou assustado porque ele viu o arraial todo rodeado de cavaleiros e carros do exército da Síria para destruir eles? Ele ficou desesperado com aquilo e foi falar com o profeta. O profeta nem perdeu tempo com ele. O profeta olhou para o céu e disse assim:
Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. Os olhos dele foram abertos, ele viu carros e cavaleiros e carros e cavaleiros e carros e cavaleiros e carros e cavaleiros e carros e cavaleiros num número muito maior. Deus está dizendo que hoje é para você ir além do olhar e começar a ver, porque a hora que você começar a ver, você vai ver que não é só esse plenário convencional, mas que o céu está aberto e que tem uma escada de anjos que sobe e desce nesse local, porque aqui é Betel, casa de Deus. Olha dentro dos olhos da pessoa que ela diga assim: é para ir além do olhar, é para começar a ver, irmão. Diga. É para ir além do olhar, é para a missão ir além do olhar, é para começar a ver. É para ir além do olhar, é para começar a ver, 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 é para começar a ver. Você crê? Então o primeiro tijolo está sentado em cima do alicerce da fé, mas vai precisar do segundo. Por quê, pastor? Porque tem gente que é deficiente visual e não vai ver. Quando eu falo deficiente visual, pastor, não é míope igual eu. A lente é bem grossinha, o senhor está vendo. Eu tiro aqui, eu não vejo nada, aí só vejo o vulto, tá? Mas eu coloco aqui, ó, e eu estou vendo tudo. Agora cego, nem com óculos. E aí, pastor, o cego não vai participar da bênção? Claro que vai. Jesus não abre mão de ninguém. E como é que vai participar aquele que não enxerga, pastor? No segundo tijolo. Qual é o segundo tijolo? Tato. Por que o tato, pastor? Porque geralmente quem tem alguma deficiência de algum dos sentidos, um outro vai ser mais aguçado. E no caso da cegueira, dois são dos mais aguçados, que é o tato e a audição. Como a audição não faz parte da conversa aqui, vamos falar do tato. Quer uma prova dessas? Eu sou amigo pessoal do cantor Cleito Queiroz, cego de nascença. E quem conhece o Cleito sabe que ele toca tudo aqui, ó, bateria, guitarra, violão, contrabaixo, faz solo, faz base, tudo. E ainda canta maravilhosamente e prega. Eu conheci Cleito faz muito tempo. E aí quando surgiu esse aparelhinho aqui, que ele é fissurado nesse negócio, pastor. Toda vez que ele me encontra, e desde os meus modelos mais pobrinhos lá que eu tinha lá atrás, até hoje, ele toda vez, deixa eu ver seu celular. Aí eu dou o celular na mão dele e fico com cara de paisagem, porque eu fico pensando, o que ele vai ver no celular? Aí ele pega o celular na mão, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, passa a mão aqui e me devolve e fala, negão, você tá chique. Você pegou um iPhone tal. Você pegou um Samsung S não sei o que. Você pegou um Moto G não sei o que. Você pegou um Moto Edge não sei o que lá. Você pegou um Nokia não sei o que lá. Você pegou um Xiaomi não sei o que. Ele fala a marca, nome e modelo do celular só de tocar. É um negócio absurdo. Assustador, mas não deveria ser. E eu vou explicar por quê. Alguém se lembra como é que chama o método de leitura de cego? Braille. Sabe o que é o braille? Pontinha de dedo, que é o tato, em formas que vão virando letras, que viram palavras, que viram frases, que viram uma leitura completa somente através do tato. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Jesus está dizendo o seguinte, não conseguiu ver? Eu vou repetir. Jesus está dizendo, não conseguiu ver? Jesus está dizendo, não conseguiu ver? Eu vou perguntar de novo, não conseguiu ver? Jesus está dizendo, eu estou na casa te convidando, vem me tocar, vem me tocar, vem me tocar, vem me tocar, vem me apalpar, vem me verificar. Só que tem um problema, quando você toca em Jesus, você desperta uma lei da física. Qual lei? É que toda ação gera uma reação. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que se você tocar em Jesus, Jesus vai tocar de volta em você. É o caso da mulher do fluxo de sangue. Tocou em Jesus e recebeu virtude. Toca nele porque ele já está tocando em você agora. Oramacara choremia. Orama, está tocando Jesus aí. 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 Está tocando Jesus aí.
Está tocando, cutuque a pessoa que eu diga assim: toque Jesus, irmão, não perde tempo não. Toque Jesus, irmão, não perde tempo não. Toque Jesus, não perde, porque Ele está tocando de volta. 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 Só quem está tocando é Jesus. Levante essa mão para o alto e pode dar um grito de glória, que prova que você toca nele e Ele toca de volta em você. 7 minutos eu paro, pastor. Olhe para cá, olhe para cá. Quando na visão, o primeiro tijolo, quando no tato, o segundo tijolo, essa gente ficou impactada a tal ponto que uma alegria intensa tomou conta da reunião. Que tipo de alegria, pastor? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e dá o seu maior sorriso, você vai entender do que é que eu estou falando. Isso é muito bom, né? Dar risada. Tem uns crentes sisudo, carrancudo, aquela coisa. Não, não. Sorriso. Olha o meu tecladista aqui, que coisa linda. Olha ele sorrindo. Olhe para cá. É maravilhoso estar feliz. É maravilhoso sorrir. Agora, deixa eu fazer uma indagação. E se eu falar para vocês, ou melhor, uma afirmação. E se eu falar para vocês que a alegria demais pode ser um problema, você acredita nisso? Por quê, pastor? Olhe para mim. No nosso cérebro, eu virei autodidata de psicologia, pastor, por causa dos meus processos. Eu leio de tudo. Mas os meus processos me chamam mais atenção. E aí eu comecei a ler sobre algumas substâncias que controlam a nossa alegria, a nossa tristeza e a nossa ira. E dentre essas substâncias eu descobri que tem a principal delas, que chama-se adrenalina. E meu pai, sem lá conhecimento, sem estudo, ele sempre dizia para a gente assim: quando for tomar uma decisão, nem muito alegre, nem muito triste e nem irado. Porque do jeitinho dele ele fala: olha que a adrenalina normalizar, baixar, você pode se arrepender da decisão que você tomou. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Jesus é o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra do psiquiatra, o neuro dos neuros. E tem um detalhe: aqueles 3 anos treinado por ele. Não tem intermediário, era por ele. Então Jesus conhecia como ninguém. Jesus fala assim: o que vai baixar a adrenalina dessa gente já já? E eles vão ficar na dúvida dizendo: será que era Jesus mesmo? Ou era coisa da minha cabeça? E se tem uma coisa que eu aprendi em 42 anos de fé, pastor, é que o Jesus que eu prego, que eu professo, que eu sirvo, Ele não deixa dúvidas. Olhe para a pessoa que está dizendo assim: o Jesus que você serve não deixa dúvidas. Como é que Ele vai tirar essas dúvidas, pastor? Através do terceiro e último tijolo, paladar. Só que a visão foi dos discípulos, o tato foi dos discípulos. Agora o paladar, paladar é de Jesus. O que Ele faz? Ele olha para aquela gente e pergunta assim: tendes aqui alguma coisa que comer? Aí ele apresentam para ele um peixe assado e um favo de mel. Eu não tenho a mínima ideia que gosto tem esse negócio. Nas minhas viagens lá no Veropeso, em Belém do Pará, eu comi o peixe no açaí. Agora, no mel, eu não tenho a mínima ideia do que seja. Jesus pega aquele peixe no mel e faz isso aqui, come diante deles. Aí alguém: que pregador xoxo, que mensagem fraquinha. O que Jesus comeu um peixe e vai provar para aquela gente que Ele é de verdade? Oxe, está aqui na cara. Quando Jesus ele morde aquele peixe, Ele prova que tem dente. Alguém já viu espírito com dente? Quando Jesus ele saboreia aquele peixe, Ele prova que tem língua. Alguém já viu espírito com língua? Quando Jesus digere aquele peixe, quando Ele engole aquele peixe, Ele tem esôfago, Ele tem fígado, Ele tem pâncreas, Ele tem vesícula biliar ou bílis, Ele tem estômago, Ele tem duodeno, Ele tem intestino grosso, Ele tem intestino delgado, Ele tem colo, Ele tem apêndice, Ele tem um aparelho digestivo por completo. Então, ao comer aquele peixe, Ele está dizendo para os discípulos: eu sou de verdade, eu sou de verdade, eu sou de verdade, eu sou de verdade.
verdade. Eu sou de verdade. Dá para dar um glória mais forte do que esse? Dá? Olha para cá, eu poderia fechar a Bíblia aqui agora, acabou a mensagem, não é isso, pregador? Não é isso? Acabou a mensagem. E se eu falar que tem uma revelação por trás disso aqui ainda? Olha para o irmão do lado. Quer ouvir mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Qual é a revelação, pastor? Eu fui perguntar para o Espírito Santo, eu sou carudo. Falei, Jesus, tem mais coisa aqui. Ele falou, continue lendo. Aí eu peguei a King James, botei de lado, fui lá e peguei outra. Aí eu peguei outra. Aí fui pegando a minha coleção inteira. Tudo. E fui lendo, até que eu encontrei uma mais antiga. Acho que é a Scofield, se eu não me engano. E lá na Scofield, foi nela? Foi isso. Acho que foi. Eu encontrei, em vez de Jesus perguntar, tendes aqui alguma coisa para comer? Olha o que eu encontrei Jesus perguntando. O que é que vocês têm no forno? Eu vou repetir. O que é que vocês têm no forno? Por que é uma revelação? Vem comigo. Eu comecei a mensagem falando que isso aqui é casa, não falei? Só que eu foquei até agora só no quarto. E se eu falar que aqui dentro, meu companheiro, tem uma cozinha, o senhor acredita nisso? Se eu falar, meu amigo, que tem uma cozinha aí dentro, o senhor acredita nisso? Aí a cozinha, vem comigo, irmãs, não é nenhum machismo, é que vocês estão mais acostumadas do que nós. Na cozinha tem a geladeira, tem a fruteira, tem o gabinete da pia, tem o armário onde você guarda a louça, guarda a prataria, guarda alimento. Tem o micro-ondas, que não é desse forno que eu estou falando, que esse é muito rápido, esse é muito depressa. O que mais que tem? Tem a bombona d'água lá, porque você não gosta de tomar água da caixa. Tem. Só que toda cozinha tem um fogão, irmão. E lá no fogão tem duas partes. A de cima que você cozinha e frita, e a de baixo que você assa. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Vem comigo. Eu completei 40 anos, pastor, no dia 12 de julho de 2017, 8 anos atrás. E eu lembro que antes disso, os meus amigos que fizeram 40 antes de mim, ficavam dizendo o seguinte: você vai ver, quando você fizer 40, vai ser assim, vai ser assado, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. E eu achava aquilo tudo uma balela, pastor, tudo conversa. 11 de julho de 2017, 23h59, eu não tinha absolutamente nada. 12 de julho, meia-noite, eu comecei a sentir tudo. Não é assim? Eu estou mentindo, gente? Ei, só que o mais pegou, pastor, foi a questão digestiva. Eu com aquela mentalidade jovem, fritura. Não tem fígado, não tem pâncreas, não tem estômago que aguenta. Aí a minha mulher, essa que estava aqui agora, ela foi lá ver o material. Ela é técnica de enfermagem, é minha cuidadora também. Eu não sou velho, mas ela é minha cuidadora. Ei, ela falou, vamos mudar esse negócio aqui, vamos um pouquinho para um cozido, para um refogado. É bom também, mas quem tem mente de jovem só quer fritura, não tem jeito. Aí ela falou, vamos fazer um acordo? Tem um negócio que é bom tanto para jovem como para velho. O que é? É a comida assada. Tudo que vai no forno é mais gostoso, irmão. Pode botar para concorrência, o que vai no forno é mais gostoso. Peixe assado, frango assado, carne assada, tudo que vai no forno é mais gostoso. Só que eu lembrei da minha velhinha, saudosa memória, irmã Adelina, cozinheira exíma, antes de casar, trabalhava em casas de família, nos bairros nobres de São Paulo. E ela dizia assim, meu filho, a comida assada é a mais saborosa, sim. Só que é aquela que mais demora para ficar pronta. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Olha aqui a revelação da mensagem. Eu estou dizendo que dentro da sua cozinha aí tem um forno. Olha a pessoa que está, diga assim, tem um forno aí dentro de você. Tem um forno. 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 Ô pastor, o que é que está dentro do meu forno? Seus planos, seus projetos, seus sonhos, seu ministério, sua chamada, sua vocação, seus propósitos, sua consagração. Está tudo no forno. 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 E aí que vem o X da questão. É que se está no forno, está demorando, irmão. E você está reclamando porque está demorando. Olha para mim.
esse que vos fala, campeão de demora. Eu andei mais tarde que todo mundo, eu falei mais tarde que todo mundo, eu casei mais tarde, eu fui pai mais tarde. Com a idade que eu tenho, os meus amigos já estão falando de netinho. Meu filho tem 16 anos de idade, apesar que tem 2 metros de altura também, tá? Mas tem 16 anos, é uma criança. Ei, o ministério só ganhou destaque pela primeira vez, o senhor deve ter fuçado meus vídeos, em 2015, quando eu tinha 38 anos, eu ministrei a primeira vez lá com o pastor Zé Carlos de Lima, lá na Paraíba. Foi a primeira vez que eu tive repercussão nacional. O meu primeiro carro veio aos 33 anos de idade. E tem uma que é pior de todas. Em 98, eu estava num monte lá em Taipas, na zona norte de São Paulo, e Jesus falou para mim assim, o primeiro país que você vai pregar fora do Brasil vai ser os Estados Unidos. Eu pensava que no dia seguinte eu ia, pastor. Veio 99, veio 2000, veio 2005, veio 2010, veio 2015, veio 2020, 21, 22, 23. Aí Jesus só cumpriu no ano de 2024, aos 47 anos de idade. E tem mais um detalhe. Jesus falou assim, você vai e é eu que vou levar, não é ninguém não. Fui para lá com uma única agenda. Fiquei 50 dias lá, rodei 7 estados, rodei várias igrejas, várias cidades. Voltei em abril, já voltei em outubro e vou voltar em abril de novo. Então significa que Jesus abriu a porta. Ô pastor, o que isso quer dizer, pastor? É porque chega o tempo que Jesus precisa que você abra a porta do forno e coloque na mesa. Quer fazer isso hoje? Quer fazer? Quer fazer? Podemos ficar de pé, meu amigo? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Olhe para cá. Eu quero ministrar sobre a sua vida. O pastor me deu autorização para chamar você aqui para frente, mas eu não vou fazer isso não. Sabe por quê, pastor? Porque essa mensagem não é para um grupo, essa mensagem é para todos. Então se eu fosse para chamar, tinha que vir todo mundo para cá. Então vamos fazer diferente? Você acredita que eu sou homem de Deus, que eu sou profeta, sim ou não? Então me obedeça. Vamos quebrar aqui um pouquinho a ética, só um pouquinho. É uma convenção, eu sei disso. Eu fui formado pelo pastor Valdir Bícego, pastor Eliel Amaral Soares, pastor Severino Pedro. Então o senhor sabe que eu venho de uma escola muito boa. Mas vamos quebrar só um pouquinho. Você pode virar para o irmão que está à sua direita ou à esquerda e segurar as 2 mãos dele, olhando dentro dos olhos dele. Se não der de 2, pode ser de 3, mas fecha a roda. Faz aqui no púlpito, obreiro, só um pouquinho. Pode fazer. Se não der de 2, pode ser de 3. Isso. Faz isso. Ali, isto. Ei, olhe dentro dos olhos dessas pessoas que você está segurando a mão aí. E diga para ele assim, Jesus está na casa. Diga assim, ele já liberou a palavra de paz. Diga, tem alicerce debaixo dos nossos pés. Diga assim, o tijolo da visão já foi liberado para você. Diga, o tijolo do tato já foi liberado para você. Diga, toca bastante Jesus, porque ele vai tocar de volta em você. Diga, agora chegou o momento de você abrir a porta do forno, tirar o que tem dentro, colocar na mesa. Diga assim, porque depois disso você nunca mais fica dentro do quarto ou dentro da casa. Diga, você vai voar. Diga, você não vai parar. Diga, só vai parar quando morrer ou quando for arrebatado. Você pode orar por essa pessoa que está segurando a mão dele agora? Ora como crente pentecostal. Ora como crente avivado. Ora. Olha o que Deus já está fazendo. Eu vou descer aí perto, eu quero ver Deus abençoando. Eu quero ver Deus quebrando barreira. Eu quero ver Deus quebrando laço. Eu quero ver porta de forno aberta. Jesus está fazendo. Não pare de orar. Olha o que Deus está fazendo. No encerramento desta convenção, Jesus está renovando
Jesus está avivando, Jesus está preparando ministérios, Jesus está preparando obreiros. Aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus. Renova agora, 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 renova agora. Recebam poder agora, receba unção agora, receba a glória manifesta agora, receba. Está na hora de você glorificar, está na hora de você confraternizar, está na hora de você adorar, está na hora de você receber o máximo de Deus. Não pare de adorar, 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 não para de adorar, não para de adorar. Aleluia.